vocês aqui os slides. Pronto. Já estamos aqui na nossa tela dos slides, onde hoje, né, nas últimas aulas, pessoal, nós estávamos falando a respeito de radioatividade, né? Estávamos falando a respeito de radioatividade, vimos que é o raio-x, né? Quem foi que descobriu o raio-x, professor? Algumas informações tipo decoreba, né? Quem foi que descobriu o raio-x? Foi o William Röntgen, certo? Descoberta dos raios-x em 5/11/1895, tá bom? Os raios-x, aí vem aqui um pouco mais embaixo. Quem foi que descobriu, né, os fenômenos de fluorescência e fosforescência, que são fenômenos de radiação naturais, né? Foi Henri Becquerel, certo? Falamos também a respeito dos espectro eletromagnético, que é mais ou menos a medida para classificar, né? Classificar os tipos de radiação. Vimos também a natureza da radioatividade, né? Marie Curie, que foi o que Marie Curie fez? Ela o uso do termo pela primeira vez radioatividade para se referir a um fenômeno natural que ocorre com os elementos radioativos, ou seja, que tem um núcleo instável, e ela também descobriu os elementos polônio e o rádio, tá? Ela também cunhou, né, o termo aqui, ó, a diferença, né, entre a radioatividade e os raios-x, né? Qual é a diferença? Os raios-x, pessoal, eles são produzidos quando uma substância, um gás, né, é bombardeado. Então, eles são produzidos artificialmente, tá bom? Enquanto a radioatividade, né, os raios-x, professores, são um tipo de radiação? São de fato um tipo de radiação, só que ela é um tipo de radiação produzida em um determinado equipamento, tá? Já a radioatividade, que são aquelas partículas que são emitidas diretamente pelo núcleo instável, né? Como as partículas alfa, partículas beta e radiação gama, elas são radiações naturais, elas são resultado justamente da radioatividade, tá bom? Da radioatividade. Aí nós vimos também aqui como classificar e as simbologias de cada uma dessas partículas, né? E outra coisa bastante interessante e bastante cobrada são as reações nucleares, né? O que acontece com o núcleo do átomo quando ele emite, por exemplo, uma partícula alfa? O que acontece com o núcleo do átomo quando ele emite uma partícula beta? Nós aprendemos isso daí também. E como foi que a gente aprendeu? Sabemos que quando um átomo emite uma partícula alfa, ele reduz em 4 unidades a sua massa e reduz em 2 unidades o seu número atômico. Como ele altera o número atômico, nós podemos afirmar que um átomo X, ao emitir uma partícula alfa, ele se transforma em um outro átomo, tá? Então, esses processos radioativos, né, de emissão de partículas alfa e beta, eles transformam um átomo em um outro tipo de átomo, tá? Por exemplo, você pode pegar o nitrogênio, que tem um número atômico igual a 7. Se ele emitir uma partícula alfa, nós sabemos que ele vai se transformar no átomo de... Deixa eu ver quem seria. Átomo de carbono 6. E antes do átomo de carbono, o átomo de boro, né, pessoal? Ele se transformar no átomo de boro com o número atômico igual a 5. Por quê? Porque ao emitir uma partícula alfa, ele reduz em 2 unidades o seu número atômico, se transformando um átomo, né, 2 unidades de número atômico menor, tá? Beleza, professor. E a massa dele também reduz em 4 unidades. E o que acontece com o átomo, professor? Com o átomo de nitrogênio, se ele emitisse uma partícula beta? O nitrogênio, ele tem um número atômico igual a 7 e a massa dele igual a 14. Se ele emitisse uma partícula beta que não tem massa, mas que tem uma carga negativa, o que ia acontecer? Esse átomo de nitrogênio ia se transformar num átomo X, qualquer que eu ainda não sei quem é, certo? Como a partícula beta não tem massa, a massa desse átomo X permanece igual. O que vai ser alterada? Vai ser alterada, né, o seu número atômico. Como a partícula beta é negativa, né, o que está acontecendo? Nós sabemos que um nêutron está se transformando em um próton, não é verdade? Um nêutron está se transformando em um próton e dessa forma ele vai aumentar a sua quantidade de prótons ali, né? De 7 vai passar a ser 8. E aí você vai na tabela periódica e vê qual é o elemento químico que tem um número atômico igual a 8.
Ao fazer isso, você vai descobrir que esse elemento X, na verdade, corresponde ao átomo de oxigênio, tá? Então, por meio dessas emissões de tanto de partícula alfa como de partícula beta, um átomo se transforma em outro, tá? Beleza, então, outra coisa interessante falar sobre as radiações espontâneas, né, que são as partículas alfa, beta e as radiações gama, é o grau de penetração dessas partículas, tá? As partículas alfa, elas têm um baixo grau de penetração, ou seja, elas não atravessam a matéria com facilidade, tá? Por exemplo, aqui as partículas alfa, elas estão sendo barradas por uma simples folha de papel, né, como vocês podem ver aqui na figura. Já as partículas beta, elas atravessam não só a folha de papel, mas também tem o poder de atravessar o corpo humano e algumas roupas finas, tá? Agora, se a roupa for bem grossa, tipo aquelas de couro, de gibão, né, pessoal, o vaqueiro usa, né, ela fica barrada, tá? Agora, a radiação gama, né, porque ela é bem reduzida, ela não tem massa, não tem carga, ela atravessa tudo isso daqui com muita facilidade, tanto o corpo humano como roupa fina, roupa grossa, madeira, ela atravessa, ela vai ser barrada só em paredes que contém chumbo, tá? Para poder barrar essa radiação aí, tá? Radiação gama, tá? Beleza, esses são os pontos mais importantes. É claro que tem outros pontos relacionados aí às bombas atômicas e tudo mais, mas esses pontos são os mais importantes para respondermos aí as questões, tá? E outra coisa interessante também de se notar é que as radiações, né, elas transformam um átomo em outro tipo de átomo, não é isso? Não é isso, pessoal? Nós sabemos que o nosso corpo, né, ele é conformado por matéria orgânica, não é isso que vocês sabem, a grosso modo? O nosso corpo ele é formado por matéria orgânica. Então, vamos desenhar o corpo aqui de um indivíduo, né? Esse indivíduo aqui, pessoal, esse ser humano aqui, né, ele tem matéria orgânica, ou seja, os átomos, um dos principais elementos que compõem esse corpo aí, desse indivíduo, são os átomos de carbono, tá? Porque esses átomos de carbono formam vários tipos de compostos químicos. Acontece que os átomos de carbono, lá se você pesquisar a tabela periódica, eles são caracterizados porque eles têm sempre no seu núcleo 6 prótons, tá? Que corresponde, né, ao número atômico dele, Z igual a 6, certo? Beleza. Acontece que no núcleo nós não temos só prótons, nós podemos ter também, né, os nêutrons. Não podemos, mas temos, né? Então, ó, vou desenhar aqui para vocês. Todos esses 3 átomos que eu estou desenhando aqui, núcleos, né, são núcleos do átomo de carbono, certo? Todos eles vão ter quantos prótons no núcleo? 6. Certo? 6 prótons no núcleo, 6 prótons no núcleo, 6 prótons no núcleo, tá? Acontece que eles podem variar quanto ao número de nêutrons, tá? Então aqui nós vamos ter este átomo de carbono aqui, ó, ele vai ter 6 nêutrons também no núcleo, 4, 5, 6. Agora esse daqui vai ter 7 nêutrons no núcleo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui vai ter 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu deitar o pessoal que está chegando aí. Tá? O que acontece? Todos eles são átomos de carbono. Por quê, professor? Porque todos eles têm 6 prótons no núcleo. Então aqui esse aqui é um átomo de carbono, carbono 6, né? Esse aqui também é um átomo de carbono, porque tem 6 prótons no núcleo. E esse aqui também é um átomo de carbono, porque tem 6 prótons no núcleo, tá? Acontece que a massa do átomo é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons, não é verdade? Esse primeiro aqui, átomo de carbono, ele tem 6 prótons, tá? Ele vai ter 6 prótons mais 6 nêutrons. Logo, a massa dele vai ser igual a quanto? 12, tá? A massa desse átomo de carbono é igual a 12. Agora o próximo. O próximo ele tem 6 prótons, agora ele tem 7 nêutrons, né? Logo, a massa dele vai ser igual a 13. 13 é a massa desse outro átomo de carbono, tá? E esse último aqui, ele tem 6 prótons,
mas ele tem 8 nêutrons, logo a massa dele vai ser igual a 14, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, nós temos 3 tipos de átomos de carbono. Nós temos o carbono que tem 12 de massa, nós temos o carbono que tem 13 de massa, opa, botei aqui errado. E nós temos o carbono que tem, né, que tem 14 de massa. O que esses átomos de carbono são, professor? Eles são chamados isótopos. Isótopos. Por que isótopos, professor? Iso de igual, topos de prótons. Se vocês prestarem atenção, todos eles têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. O que está diferenciando é apenas o número de massa deles. 13, 14, 12, 13 e 14, tá? E o que é mais legal de se falar aqui é o seguinte, né? É o seguinte, que o átomo de carbono 14, como vocês podem ver, ele é mais espremido, né? O núcleo dele é mais espremido. Por quê, professor? Porque ele tem mais prótons, né? O 12 só tem 6, aliás, ele tem mais nêutrons. O 12, né, o carbono 12, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono 13, ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. E o carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Então, vai, né, aumentando, vai ficando... É como se estivesse colocando mais coisas dentro de uma caixa, ou dentro de um ônibus, por exemplo. Vai entrando pessoas, vai ficando o quê? Vai ficando lotado, né? E o que é que acontece com isso? Né, como o núcleo do átomo ele vai ficando meio que lotado, entre aspas, né, ele vai se tornando instável, né? Ou seja, esse núcleo do átomo carbono 14, ele pode sofrer o que nós chamamos de radiação, né? Ele pode sofrer radioatividade, ele é um carbono radioativo. Acontece, voltando aqui para o nosso corpo, que cada indivíduo vivo, ser vivo... Opa, parece que minha conexão deu uma quedinha, né? Estava voltando aqui. Então, estava explicando aqui para vocês, ó, que cada ser vivo, né, ele tem uma determinada quantidade de carbono no seu corpo, tá? Cada ser vivo ele tem uma determinada quantidade de carbono e ele tem os 3 tipos de carbono. Ele tem o carbono, vamos supor aqui que nesse indivíduo, né, ele tenha carbono 12, botar assim, ó, ele tem o carbono 13 e ele tem o carbono 14, tá? Só que o carbono 12 é o carbono que está a maior quantidade, está mais ou menos aí 97% do carbono que está no corpo desse ser humano aqui é carbono 12, tá? Outros 2% são de carbono 13 e apenas, né, bem pouquinho, 1% de carbono 14 está no corpo desse ser aqui, tá? E isso permanece, tá, inalterado. Enquanto o indivíduo for vivo, né, isso daí permanece inalterado. Só um minutinho. Meu bem, atenda aqui. Enquanto o indivíduo está vivo, isso daí permanece inalterado. Acontece que quando o indivíduo morre, ok? O indivíduo morre, bate as botas. O indivíduo morre. Isso daqui, pessoal, o que acontece? O carbono 14, por ser radioativo, ele deixa de ser produzido, ok? Ele deixa de ser produzido e passa a diminuir a sua quantidade. Por quê, professor? Porque o indivíduo morre e como esse carbono 14, né, ele começa a sofrer radiação, ele vai se transformando com o passar do tempo em carbono 13, depois em carbono 12, tá? É sério, professor, que isso aí acontece? Sim, isso daí acontece, tá bom? Ei, vamos fazer zoada pra colar, rapaz. Numa aula. A Márcia chegou aí bagunçando. Márcia! Márcia! Voltando aqui, pessoal. Isso daqui vai acontecendo no corpo do indivíduo, certo? E como é que o especialista, os cientistas fazem?
Os especialistas, pessoal, quando o indivíduo morre, vamos supor que morreu uma múmia, né? Eles vão analisar qual é o percentual de carbono 14 que ainda reside dentro do corpo dessa múmia. Para fazer o quê? Para dizer mais ou menos a época em que essa múmia morreu. Aquele indivíduo lá morreu. Vamos supor que seja 1500 anos atrás, certo? E aí consegue-se fazer essa datação. Mas por que, professor, que isso acontece? Como é que a gente consegue saber essa data, fazer essa datação? Porque o carbono 14, ele leva um tempo, né, para que ele se transforme, que ele caia pela metade da sua quantidade. Vamos supor que aqui eu tenha 100% de carbono 14, tá? Depois de um tempo, que a gente chama de tempo de meia-vida, né? Tempo de meia-vida, isso aqui é questão de anos, vamos supor 500 anos, né? Essa quantidade de carbono 14 vai estar pela metade. Depois de outro tempo de meia-vida, né, essa quantidade de carbono 14 vai diminuir pela metade de novo, ou seja, vai para 25%, certo? Então, com base nesse percentual, né, a gente consegue estimar mais ou menos qual é a data. Vamos supor que a gente analisou um indivíduo que está com 25% somente de carbono 14. Aí você vai, então ele sofreu 2 tempos de meia-vida. Cada tempo de meia-vida corresponde a 500 anos. Logo, esse indivíduo morreu há 1000 anos atrás. Tá entendendo como é que se faz a datação? Com base nesse tempo de meia-vida. Finalmente, feito essa revisão geral aí, vou pedir para que vocês coloquem, quem ainda não colocou nome e turma no chat, coloquem aí agora, que nós vamos responder essas questões aí que eu coloquei para vocês aí na aula passada, tá? Aliás, coloquei lá no formulário, na nossa atividade. Já não está mais disponível para responder agora, né? Como não está mais disponível para vocês responder, vamos fazer aqui uma revisão com ela, com essa atividade. Uma das questões que foram colocadas lá é o seguinte: o avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, certo? Até aí tudo bem. Desenvolvendo-se algumas aplicações para radiação de grande penetração no corpo humano. Utilizada, por exemplo, no tratamento de câncer, a aplicação citada no texto refere-se a qual tipo de radiação? Vamos lá, ler de novo aqui com vocês. O avanço científico e tecnológico da ciência nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, né? Desenvolvendo-se algumas aplicações para essa radiação de grande penetração no corpo humano, certo? Pessoal, das radiações, preste atenção, das radiações que podem ser emitidas espontaneamente, certo? Por que é espontaneamente que você está falando isso aí, professor? Decaimento radioativo dos núcleos instáveis. E esse processo aqui é um processo espontâneo, certo? É um processo espontâneo, ok? Esses processos espontâneos que são gerados pelo átomo, as principais tipos de radiação emitidas são partículas alfa, partículas beta e radiação gama, tá? A partícula alfa tem uma massa de 4 e uma carga de 2. A partícula beta tem uma massa 0 e uma carga de menos 1. As radiações gamas têm uma massa de 0 e uma carga 0, tá? Beleza. As partículas alfa, né? As partículas alfa, elas não penetram o corpo humano. Então, ó, as partículas alfa aqui, ó, estão descartadas. Por quê? Porque para fazer um exame de imagem, né? Para fazer um exame de imagem do indivíduo, você tem que botar uma tela aqui atrás, né? E a radiação ela tem que atravessar o corpo do indivíduo. Se ela não atravessa, como é que ela vai? Como é que eu vou poder, por exemplo, analisar o órgão interno de um indivíduo? Tem que atravessar. Então as partículas alfa estão abortadas aqui, tá? Então restou apenas as partículas beta e a radiação gama. Por que que a gente não vai utilizar as partículas beta, professor? Já que elas conseguem atravessar o corpo humano, por que que a gente não vai utilizar as partículas beta? Por causa dessa cargazinha aqui negativa. O que confere às partículas beta um grau, né, relativo de ionização.
Ou seja, elas podem causar câncer com facilidade. Por quê? Porque ao atravessar o meu corpo, essas partículas elas podem, né, interagir com as substâncias celulares, causando mutação genética, inclusive, causando câncer, causando doenças geneticamente transmissíveis, tá? E aí, essas partículas aqui não são recomendadas, as partículas beta também estão eliminadas, tá? Os raios-x, eles são usados para isso? São, certo? Mas eles não são espontâneos, precisa ser fabricado em laboratório. O ultravioleta é usado para isso? De maneira nenhuma, certo? Então ficamos aí realmente com as radiações gama, letra C, seria a resposta correta a ser marcada, tá? Pesquisadores recuperaram, né, DNA de ossos de mamute, né, encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmada pela técnica do carbono 14, exatamente aquela técnica que eu acabei de explicar para vocês, tá? O DNA do mamute é revelado, né? Beleza. A técnica de datação apresentada no texto é possível devido ao que, pessoal? Devido ao que essa datação é possível? Vamos lá. O carbono 14 decair até o carbono 12, né? E ele faz isso com um tempo de meia-vida, né? Como é que ele decai, professor? Como é que o carbono 14 se transforma no carbono 12? Por meio da emissão de radiação, ok? Então vamos lá analisar as alternativas aqui. Proporção conhecida entre o carbono 14 e 12 na atmosfera ao longo dos anos? Resposta correta aqui já, a letra A, certo? Resposta aí, a letra A. Vamos ler aqui a letra B. Decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte? Não. Quem tem que se decompor é o carbono 14, quem vai diminuindo a sua quantidade. Letra C. Fixação maior de carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte? Não. Ele vai diminuindo a sua fixação. Ele vai se transformando em carbono 12, né? Letra D. Emissão de carbono 12 pelos tecidos do organismo após a morte? Não. Quem é emitido, né? Quem vai ser emitido são as radiações pelo carbono 14. Transformação de carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos? Não. É o carbono 14 que se transforma em carbono 12, né? Então, realmente, a alternativa ia ser marcada, a alternativa letra A. Outra questão que a gente colocou lá, terceira questão, de 5, né? Fala o seguinte: há pouco mais de 100 anos, Ernest Rutherford descobriu que havia dois tipos de radiação que chamou de radiação alfa e beta. Com relação a essas partículas, podemos afirmar que, vamos lá, pessoal, partículas alfa, né, são formadas por dois prótons, não esqueçam jamais disso, e dois nêutrons. Isso daqui, esse conjunto de partículas, é que são as partículas alfa. Por isso que eles têm uma carga de mais 2, né, por causa dos dois prótons, tem uma carga de mais 2 positivo, e é por isso que eles têm uma massa total de 4, porque soma dois prótons com dois nêutrons. Aí fica com a massa total igual a 4, certo? As partículas beta, pessoal, elas são emitidas de dentro de um nêutron, né? Partícula beta é emitida de dentro de um nêutron, que faz com que esse nêutron se transforme em um próton, tá bom? Ela é como se fosse um elétron emitido de dentro do núcleo, ok? Então vamos lá analisar essas alternativas, né? Vamos lá, letra A. As partículas beta são constituídas por dois prótons e dois nêutrons? Não. Quem é constituído de dois prótons e dois nêutrons são as partículas alfa, né? Quem são constituídos de dois prótons e dois nêutrons são as partículas alfa, ok? Letra B. As partículas alfa são constituídas de dois prótons e dois elétrons? Não. São dois prótons e dois nêutrons. Também está errada. Letra B. Letra C. As partículas beta são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo instável? Correto, a gente acabou de ver isso, né, pessoal? Dentro do nêutron sai uma partícula negativa, que é semelhante a um elétron, lá da eletrosfera. E quando um nêutron emite uma partícula beta, né, ele
se transforma em um próton. Desta forma, né, a letra C está correta. Letra D. As partículas alfa são constituídas apenas por 2 prótons? Não, são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Eliminada também. E letra E. As partículas beta são constituídas por 2 elétrons? Não, apenas um elétron e nada mais. Então, realmente, letra C, a alternativa correta. Vamos lá para a nossa quarta questão. De 5, né, pessoal? Estamos acabando já. Fala o seguinte: escolha a alternativa na qual é apresentada uma correta associação entre o nome do cientista e a contribuição que deu para a ciência no campo dos estudos da radioatividade. Beleza, a gente acabou de ver isso lá no início da nossa aula, né, pessoal? Beleza. Vamos aqui. Becquerel, né? Descoberta da radioatividade natural. Foi isso? Pergunta para vocês. Marie Curie, descoberta do neutro. Marie Curie descobriu o neutro, pessoal? Não. Marie Curie descobriu, na verdade, o fenômeno da radioatividade, certo? Foi ela que deu esse nome, inclusive, radioatividade, certo? E ela também descobriu os elementos polônio e rádio. Então, letra B está completamente errada. Letra C. Chadwick, descoberta dos raios-x. Na verdade, quem descobriu os raios-x, né? Quem descobriu os raios-x foi Röntgen, né? Foi Röntgen. E Röntgen, descoberta do polônio. Não, quem descobriu o polônio foi Marie Curie. Então, ele faz uma confusão aí, certo? Mas, no final das contas, a letra A é a alternativa correta, pois Becquerel fez a descoberta, né, da radioatividade natural por meio dos fenômenos de fluorescência, né, e fosforescência, tá? Fenômenos naturais aí de radioatividade. Aí nós vamos agora para a nossa última questão, tá? Fala o seguinte: a radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias provém, ou seja, de onde é que vem a radioatividade, certo? De onde é que vem a radioatividade? Nós sabemos que a radioatividade vem de onde, pessoal? De dentro dos núcleos, dentro do núcleo do átomo, né? E não é qualquer núcleo não, o núcleo tem que ser instável. Porque se o núcleo for estável, ele não vai emitir. O que é um núcleo instável, professor? É aquele núcleo, pessoal, que tem muitos prótons, né, ou muitos nêutrons, certo? Se tornam aí núcleos instáveis, tá? Então, de onde é que vem a radioatividade desses núcleos instáveis? Aí vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Da energia térmica liberada em sua combustão? Óbvio que não. A radioatividade vem de dentro dos núcleos instáveis. Está errado a letra B, letra A. Letra B. De alterações em núcleos de átomos que as formam. Opa, isso aqui está com cara de ser ela, hein? Vamos analisar a letra C. De rupturas de ligações químicas entre os átomos que as formam. Não. Pessoal, ligações químicas acontecem aonde, professor? Acontece lá na eletrosfera, tá? Então, a ligação química de um átomo é a união, em última análise, de uma eletrosfera de um átomo com a outra eletrosfera de outro átomo. Olha só como o núcleo está lá dentro, aqui, ó, protegido aqui da eletrosfera. Não tem nada a ver com ligação química, tá? Então, a letra C também está errada, tá? Letra D. Do escape de elétrons da eletrosfera? Não. Falei para vocês que é do núcleo que vem as radiações e não da eletrosfera. Letra E. Da reorganização de átomos que ocorre em sua decomposição, né? Da reorganização de átomos que ocorre em sua decomposição. Não, isso daqui também, né, refere-se a reações químicas. Reações químicas acontecem na eletrosfera. Então, o termo correto seria realmente letra B. Da alteração de núcleo. De todas essas alternativas aí, a única que citou o termo núcleo foi a letra B, certo? Ele só faltou ele falar que o núcleo tem que ser instável, tá? Mas a alternativa correta seria a letra B. Agora eu vou perguntar para vocês: alguma dúvida referente a esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês? Alguma dúvida?
Vamos lá aqui fazer o nosso checklist. Quem está aqui na nossa aula foi a Giovana, Laísa, né? A Sabrina, o Caio, a Andressa, a Francisca, a Isabel, o Maurício, o Igor, a Vanessa, a Elisângela e a Elisângela. Certo? Tá faltando alguém colocar nome e turma aí no chat? Atualmente foi 1, 2, 3. Oi? Ah, sim. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá faltando só realmente o nome. Só Joquebed mesmo, né? Colocou já. Beleza, então, pessoal. É o seguinte, referente à nossa atividade, nossa avaliação da próxima semana, tá? Pessoal, eu vou cobrar um assunto aí, e vou cobrar de novo o assunto de radioatividade, mas vou colocar uma ou duas questões de outros bimestres, tá? Vou colocar uma ou duas questões de outros bimestres na nossa atividade da próxima semana. Que dia que vai ser sua atividade, professor? Sua prova? Pessoal, nossa prova vai ser terça-feira, tá? E eu vou ter quanto tempo para responder a sua prova? Você vai ter basicamente um dia, tá? Só vai ter terça-feira para responder a prova, ok? Só vai ter terça-feira para responder a prova. Se passar disso, professor, aí ele não vai estar mais disponível, vai ter que fazer recuperação, tá bom? Se quiser recuperar a nota. Se mesmo assim não passar, ele vai ter que ir para a recuperação. Ok? Tudo certo? O assunto da atividade, radioatividade e mais uma ou outra questão aí dos outros bimestres. Pode ser cinética química, pode ser termoquímica, tá? Vou ver qual é a questão que eu vou colocar aí. Mas vocês podem fazer a pesquisa aí, como já que a prova vai ser online, podem fazer a pesquisa e aí olhar as aulas também anteriores para poder resolver essas questões aí. Tudo certo então, pessoal? Quem já colocou nome e turma no chat pode sair, tá bom? Desejo tudo de melhor para vocês. E se a gente não se vê mais, desejo daqui até lá, né? Desejo um ótimo Natal e Ano Novo para vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima.